Irmãos, eu não sei como você vive a vida da igreja. Nós vamos hoje tocar alguns pontos aqui bem específicos e, se o Pai permitir, nós vamos analisar alguns detalhes naquilo que concerne a nossa vida com o Senhor. Deixa eu colocar aqui, antes de nós lermos o texto, um detalhe muito importante. Aqui, se nós dividíssemos essa carta de Paulo aos Efésios, podemos dividir em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos todos os ensinamentos. E do capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos ter aqui como viver a vida da igreja em realidade espiritual. Claro que próximo domingo nós vamos voltar nesse assunto aqui, ele não se esgota, é um assunto muito extenso. O Senhor ama tanto a igreja, nos ama tanto. Quando diz que ama a igreja, Ele nos ama tanto. Eu creio que é muito mais de tal maneira, porque tal maneira não dá para nós definirmos, mas o amor de Deus por cada um de nós, Ele é muito grande. No capítulo 2, versículo 8, nós sabemos, não precisa abrir, só vou citar, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Agora, eu quero colocar aqui uma nota para os irmãos, nunca se esquecerem. Eu estava ali sentado e ontem estava conversando com um grupo de irmãos ali em Campo Grande, período da noite, e o Pai trouxe ao meu coração uma palavra muito graciosa sobre a graça. Irmão, a graça de Deus, ela nos foi dada, a graça é Deus fazendo tudo, então isso concerne a salvação. Ele realizou uma obra plena e perfeita de libertação do pecado, nosso pecado foi tirado de nós, então, consequentemente, ele vem para dentro de nós. Agora, o que nós temos em Cristo? Uma das coisas é a graça. Agora, meu irmão, eu quero que você preste bem atenção. A graça de Deus, ela é operante e ela é eficaz. Mas para o Filho de Deus, esta graça não será operante e não será eficaz se não houver uma resposta da nossa parte. Porque a graça para nós hoje é um suporte. Lembra que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 10? Trabalhei mais do que todos os outros, referindo-se aos discípulos, aos apóstolos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Em cooperação comigo, sendo suporte. Então, o que o Pai espera de nós? Agora, para viver a vida da igreja, voluntariedade. Quando nós dispomos o nosso coração, então nós temos a graça como suporte para realizarmos qualquer coisa que seja da sua vontade. Então nós temos a graça como suporte, mas se nós não dermos um passo à frente, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, a graça, ela será uma graça que está em nós, mas é uma graça estagnada. É uma graça que, como Paulo diz assim, no final do versículo 20 de Gálatas 2. E a vida, aliás, é que não recebais a graça de Deus em vão. Por quê? Porque existem pessoas que podem receber a graça de Deus em vão. Recebeu a salvação inteiramente pela graça, mas agora essa graça não opera porque nós não dispomos. Irmãos, e o Senhor não vai forçar ninguém a realizar algo, até mesmo conhecê-lo, sem a nossa voluntariedade, um coração voluntário, um coração disposto. Aí Ele vai operar. Caso contrário, irmão, nós não iremos, de fato, ser aquela noiva do Cordeiro que coopera com Ele. Paulo fala lá em 1 Coríntios 3:9, de Deus somos cooperadores. Paulo era cooperador, Epafrodito e Timóteo eram cooperadores do Senhor, como também muitos discípulos, muitos irmãos do passado, como a irmã também referiu aqui de um certo irmão, eles eram cooperadores, eles se inquietavam pelo Senhor, o Senhor zelava pelo seu corpo através desses homens. E eram palavras contundentes, palavras indeléveis, porque ficaram até hoje em nossos corações. Então nós temos um Deus maravilhoso que está disposto. Agora você quer? Se você falar não,
Então ele sempre vai, a graça está em você, mas ela se torna uma graça inoperante, ineficaz. Nós temos tudo, Ele proveu tudo para nós, para a sua igreja, mas muitas vezes nós não queremos um envolvimento com o Senhor. Então a gente vai viver uma vida assim, de altos e baixos, uma vida média. Média, no sentido original, é mediocridade, uma vida medíocre espiritual. Podemos ter muitos sucessos naquilo que nós dedicamos avidamente, mas para com o Senhor, que é o principal e essencial, nós começamos a patinar. Nós remamos e não saímos do lugar. Então, Efésios 4, 15, 16, a palavra de Deus diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos por esta manhã tão fresquinha, tão gostosa. Esse é o dia que o Senhor providenciou para nós nos reunirmos nesta manhã. E louvado seja o teu nome por cada irmão, irmã, criança, adolescente, jovem que está aqui nessa oportunidade. Pai, pedimos ao Senhor que tu rasgas os céus para nós e traga a cada um de nós a sabedoria para compreendermos o que tu dizes na tua palavra. Pai Santo, teu Espírito a inspirou, então lance luz sobre essa verdade, lance luz sobre as nossas mentes, sobre os nossos ouvidos, para que então venhamos, ó Pai, a compreender a tua palavra e avançar na tua palavra e praticar a tua palavra, Pai. Eu sei que este assunto da igreja é um assunto tão maravilhoso aos teus olhos. E o Senhor, ó Pai, tem nos dado o privilégio de falarmos em teu nome, para que então cada um de nós sejamos edificados também. Pai Santo, faz-nos de nós, homens e mulheres, diligentes em conhecer o Senhor, diligentes, ó Pai, em esperar tudo de Ti, porque nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso, Pai, pelo Teu Espírito, faz com que a Tua palavra seja frutificada em cada um de nós, que nós tenhamos este alimento, esta porção nos dada gratuitamente, para que então usufruímos da doce pessoa de Cristo e possamos, ó Pai, sermos homens e mulheres ajustados em conhecer o Senhor. E em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, Satanás, infelizmente, já, de alguma maneira, iludiu e enganou muitas pessoas. No sentido de que há um discurso sendo dito por aí, muito equivocado, que diz assim: eu saí da igreja para ser igreja em casa. Isso não existe, irmãos. Então, é a mesma coisa que você afirmar: eu me separei da minha esposa para ser o seu marido. É a mesma coisa, mesma coisa. Quando eu li essa frase, eu fiquei tão feliz, porque não é só um pensamento nosso, mas de outros irmãos de lá pertinho do fogo, que vivenciava a realidade da igreja, que sofreu pela igreja, que morreu pela igreja. Nós não podemos, irmãos, concordar com frases baratas que são do subsolo do inferno, que vêm para nós em nome de Deus. Aqueles que não estão vivendo uma vida de corpo, estão fora do corpo, embora na sua mente eles pensam: não, eu criei, mas vive uma vida separada do corpo. Irmãos, o corpo de Cristo não funciona se não estiver juntos. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos batizados em um corpo, para dentro de um corpo. Cristo cabeça, nós somos o corpo. Agora Deus vai coordenar este corpo. Deus não vai coordenar nada que esteja fora do corpo, meus irmãos. Então, é um privilégio muito grande para todos nós viver, anelar pela vida do corpo. A gente percebe, eu tenho alguns irmãozinhos que moram fora,
da cidade de Goiânia, que tem um desejo muito grande de congregar junto com os irmãos ali, o irmão Luiz, outros irmãos Rio Grande do Sul, ali em Parnamirim, perto de Natal, que é vizinho, não tem uma comunidade para congregar. São famílias que creram no Senhor, famílias que anelam em ver ou participar do corpo de Cristo, não tem onde ir, irmão, porque não tem lugar de reunião onde a palavra de Deus ela é exposta. Isso é maravilhoso, percebe? Então, e nós temos tido esse privilégio de nos congregar debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, muitos não têm tido este desejo. Quando nós não desejamos reunir como igreja, significa o quê? Significa que eu estou fazendo pouco caso do cabeça. Eu não me importo. Não importa, eu já crio, já conheço a verdade. É um engano letal, nocivo para a alma. O Senhor, Ele morreu pela igreja, para que a igreja então nascesse como o corpo de Cristo, para amar o Senhor, para adorar o Senhor juntos, em comunidade. Então, quando nós então perdemos esta visão do corpo de Cristo, perdemos tudo de vista. Nós vamos ter somente moralidade espiritual ou almática, né? Nós teremos simplesmente um conceito totalmente racional de que nós somos cristãos. Mas se não vivemos a realidade do corpo, nós estamos fora. Por isso que muitas pessoas se enganam em conhecer a palavra e não o Senhor da palavra. Quando nós conhecemos o Senhor da palavra, é impossível, irmãos, não reunirmos como igreja de Cristo. É impossível, impossível. Estou tão feliz, ali em Apucarana, tem um irmão que foi designado para lá, aposentou e está lá, um irmão muito querido, e ele tem então participado ali, congregado os irmãos de Arapongas, Apucarana, Cambé e Rolândia. Que coisa linda! Então, ali existe irmãos sedentos e famintos da palavra. Então, o Senhor enviou alguém para lá para reunir esses irmãos. E eles têm reunião às terças-feiras, às quintas-feiras, ao sábado, domingo. Que maravilha! Partem um pão juntos, tomam suas refeições com alegria, singeleza de coração, e o Senhor está movendo aquele povo. O Senhor tem trazido tantas revelações para aquele povo. Meu Pai amado, que bênção que é. Fiquei muito feliz. Irmãos, aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele não está falando em forma de mandamento, seguir a verdade em amor. Se você pensa que isso é um mandamento, esqueça. Ele espera muito mais do seu povo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o Senhor, irmão, Ele não espera de nós que nós nos esforçamos para obedecer o seu mandamento. Entenda uma coisa, no Antigo Testamento era imperativo cumprir aqueles 613 mandamentos e tantos outros. As pessoas ficavam loucas, não cumpriam. E Tiago vai dizer, se você transgride um, você se torna culpado de todos. Mas, irmãos, quando ele fala aqui, seguir a verdade em amor, entenda uma coisa, ele não está sendo imperativo, ele espera. Aqui é uma direção do Espírito, porque lembra que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Seguir, parece que é um imperativo aqui, seguir, você tem que seguir a verdade em amor. Não, não é nesse sentido. É que você tem o suporte da graça para voluntariamente seguir a verdade em amor. Então não entenda isso, irmãos, que é um mandamento que você tem, você precisa, senão Deus vai te castigar. Não é isso. Quando nós de fato não obedecemos essa verdade voluntariamente, nós estamos perdendo, irmãos, de sermos edificados, de sermos tratados, de sermos vivificados, de sermos curados, de sermos sarados. Então nós estamos assumindo uma postura de obedecer este Deus carrancudo, esse Deus carranca que está com o chicote na mão. Se eu não obedecer, Ele vai me castigar. Deus vai corrigir seus filhos, sim, em amor, vai açoitar todo que Ele recebe como filho,
mas filho de Deus em Cristo. Quem não é filho, quem só conhece, mas não tem a realidade, o Pai não vai corrigir. O Pai não vai corrigir este mundo, irmãos, porque este mundo já está condenado, já foi condenado, está aguardando tão somente a sua sentença de morte eterna. Mas aqui, irmãos, nós precisamos seguir a verdade em amor. Olha o versículo 15 que nós lemos aqui, mas seguindo a verdade em amor. Seguindo, não, o gerúndio é um presente contínuo, a verdade em amor. Então, ele espera de nós aqui voluntariedade. Sabe o que Paulo diz para os Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8? Ele diz assim, olha aqui, versículo mais interessante. Você precisa de entender que isso aqui não é um mandamento forçado, aquela coisa que você tem, porque senão Deus, ele vai te pegar agora e você está perdido. Não. 2 Coríntios 8, versículo 8, porque agora Paulo, ele não tem como, na era da graça, falar como que se fosse algo imperativo, um mandamento a ser cumprido à risca. Não, isso que Cristo fez por nós. Ele espera que nós tenhamos um coração gracioso em amar o Senhor e ter uma voluntariedade para segui-lo, porque nós temos em nós a sua graça. Ele diz aqui no versículo 8, olha só, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso coração. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Está vendo? Então, queridos, não entenda como que é um mandamento a ser cumprido. Sim, mas você precisa de responder ao Senhor de uma forma voluntária. Quando você decide seguir a verdade em amor, você não mais irá amar tão somente de palavras, porque você já tem a realidade, a graça está em você, você tem a plenitude de Deus no seu interior, você tem toda a graça, é uma graça multifacetada. Multifacetada significa o quê? Que você tem graça para tudo que, uma vez que você se voluntaria ao Senhor, você tem o suporte da graça. Isso, claro, dentro da vontade dele. Não, agora eu tenho a graça e eu quero ser voluntário para isso, para aquilo. Não, irmão, você precisa saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida sobre determinados assuntos que Ele deseja fazer. Irmãos, e vocês sabem que Deus deseja fazer muitas coisas em nosso meio, mas Ele precisa de voluntários. Será que Ele pode contar com você? Comigo? Com todos nós aqui? Irmãos, se nós fôssemos apresentar hoje diante do Senhor, será que nós iríamos se apresentar a Ele de mãos vazias? Onde estão os teus frutos? Onde estão aquelas vidas que eu confiei a você? Senhor, mas eu não as vi. Você viu sim, é que nós fazemos vista grossa. Cuidado, que Paulo fala assim, não me envergonho do Evangelho. Como que eu, nesta era, posso me envergonhar do Evangelho? Simples, é ver o meu amigo, que é mundano, meu colega, e não pregar Cristo crucificado para ele. E eu estou me envergonhando do Evangelho, estou sendo uma vergonha para o Evangelho, mas o que eu posso dar para o meu amigo se eu não tenho? Ele veio buscar gente que não presta, pobre, rico, todas as camadas da sociedade. A obra na cruz foi para todos, rico, para pobre, para tudo quanto é tipo de gente. Agora, precisa de crer. E a graça será escancarada e revelada a nós quando o Evangelho da graça, ele é pregado. O Senhor, irmão, não tem nenhum compromisso com um pregador que não pregue a Cristo crucificado. Eu poderia muito bem trazer uma explanação bíblica lá, né? Falar do amor, que Deus os ama a todos. É uma mentira que eu estaria pregando para eles. É uma meia verdade. A verdade do amor levou Cristo para a cruz, porque para o nosso pecado não tem jeito, somente a morte para o pecado, e Cristo fez esta obra e nos incluiu naquela morte. Aquela morte era a minha morte, eu morri com Ele para o pecado.
Fui sepultado e ressuscitei com Ele. Cristo é a minha vida. Esse é o cristianismo pedigree, genuíno, verdadeiro, sem máscara. Agora, preciso responder ao Senhor. Cristo é a nossa vida. Isso faz toda a diferença. Agora eu sou a noiva do Cordeiro, junto com todos vocês. Irmão, será que Ele pode contar conosco? Será que nós temos tido vergonha do Evangelho, irmão? Todas as vezes, seja eu ou qualquer pregador subir aqui, não pregar Cristo crucificado, é maldito, diz Paulo, em Gálatas 1, versículo 8. Ainda que nós, um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que não temos anunciado, seja anátema, maldito. Ele pediu para que nós pregássemos a Cristo crucificado, não importa o assunto. Vai pregar no velório? Cristo crucificado. Vai pregar na festa de casamento? Cristo crucificado. Vai pregar no aniversário? Cristo crucificado. Não tem outro assunto. Deus deu seu Filho, e quando pregamos Cristo, o que nós pregamos para as pessoas? Tudo. Cristo é tudo em todos. Oh, que bom ter esse tudo aqui. Então, quando de fato eu tenho, nesta era da graça, os mandamentos do Senhor, não como os mandamentos a ser seguido à risca, aí é religião, mas eu tenho a graça que dará o suporte para que eu cumpra as ordenanças do Senhor. Mas quem vai cumprir? Eu vou cumprir, mas com o auxílio daquele que já cumpriu tudo por mim. Ele fez tudo por mim e agora Ele está me ensinando através dos seus mandamentos. Esses mandamentos têm que ser aceitos voluntariamente, igual a obra na cruz. O que Paulo disse lá? Abra lá em Romanos capítulo 6, ele disse assim, ele falou de uma forma tão cuidadosa. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa tão especial. O Espírito Santo, Ele trouxe para dentro do nosso coração todo o amor de Deus. Ele quer uma obediência voluntária. O que é uma obediência voluntária? É uma obediência do coração. Romanos 6, versículo 17, ele diz assim, o contexto aqui, irmãos, ele está falando da morte do velho homem, da nossa união com Cristo. Romanos 6,5, que diz lá que porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aí vai dizer no versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aí chega no 17, ele vai dizer o seguinte, mas graças a Deus, porque outrora, eu e você éramos escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Até para a salvação Ele não obriga você, Ele diz assim, olha, eu morri por todos vocês. Para vocês serem salvos, vocês têm que crer e continuar crendo e permanecer em mim para que eu permaneça em vocês. Permanecer em Cristo é permanecer no cabeça. Quem está ligado ao cabeça está ligado ao corpo de Cristo, a vida da igreja. Irmãos, nós temos vivido a realidade da igreja de Cristo. E o mundo, irmãos, você sabe que eles têm os seus atrativos. O mundo, ele tem as suas cores. E o mundo fará de tudo para que eu e você trocamos o reunir do povo de Deus por outras coisas. Vocês compreendem? Então isso é muito sério, muito sério. Agora, no nosso texto básico, o versículo 3,18, lá em 1 João 3, versículo 18, vai mostrar que é para a gente amar de verdade e de fato. Amar de verdade, de fato, também envolve uma voluntariedade, porque nós temos o amor de Deus. Deus, para que nós então pudéssemos obedecer este mandamento dele, de amar uns aos outros, primeiro Ele colocou em nós todo o seu amor, colocou toda a suficiência do seu amor em nós, dando-nos o Espírito, nos ensinando pela palavra como amar o nosso irmão. E Ele fala o seguinte: vocês devem amar de fato e de verdade, não de língua, não de boca para fora,
O mundo aí, irmãos, tem quando fala em crente, eles ficam loucos, eles querem distância, porque os crentes hoje são os crentes fanáticos, vão para a reunião da igreja, não para conhecer o Senhor, o amado da vossa alma, mas vão para buscar aí, meu noivo brigou comigo, que o Senhor traga de volta, eu estou com dor aqui no pé da orelha, com dor no cotovelo, aí não sara minha dor nas costas, Senhor, quem sabe dessa vez eu vou lá e o Senhor vai me curar. Não, irmão, não está preocupado com isso não, você está ficando velho, as dores vão vir mesmo, essas dores indicam que você vai morrer logo, você está já uma casquinha, a nossa vida é um sopro, daqui um pouquinho você está no caixão aí, e nós estamos fazendo o seu velório aqui. Era uma pessoa muito boa, né? Pelo menos uns 30 dias, mas depois a gente já esquece, passou, né? Não é assim com as pessoas que falecem? Queridos, mas para onde irá a tua alma? Você tem vivido a realidade da vida da igreja? Se nós não vivemos essa realidade, nós não somos igreja, não fazemos parte do corpo de Cristo. Viver a igreja tem que ser na sua integralidade, sujeitando-vos uns aos outros, considerando os irmãos acima de nós, amando os irmãos, lavando o pé dos irmãos. O que é isso? É se prostrar diante do irmão, dizer o seguinte: olha, eu estou contigo, não vou te deixar, meu Senhor não me abandonou, então você pode contar comigo, naquilo que você precisar. Irmão, nós vivemos essa realidade da igreja? Irmãos, não vivemos, irmãos. A gente se vê só uma vez por semana aqui. Tem reunião de segunda-feira, muitos têm tantas coisas para fazer, não participam. Tudo isso é perda de tempo. Nós temos que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Então precisamos voltar para o Senhor. Fala: Senhor, me ensina a viver a realidade do corpo. Aqui no versículo 16, para que haja um crescimento saudável da igreja, nós precisamos de permanecer nele. Ele disse assim em João 15,5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, você tem produzido muito fruto ou não? Se não tem produzido muito fruto, você tem que avaliar se você está ligado à videira, se você está permanecendo. O que é permanecer no grego? Habitar em Cristo. Ele disse: habitem em mim e eu habitarei em vocês. Nós somos unidos a Cristo, que fala da união nossa com Cristo. Habita em mim e eu vou habitar em vocês. Vocês vão produzir, quem habita em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim vocês nada podem fazer. É igual, por exemplo, você está com o seu braço quebrado, os dois braços quebrados, né? Engessado, não consegue nem se mover. E aí você não consegue pegar o garfo para pegar uma sopa, você não tem como comer, você precisa do outro irmão, que faz parte do corpo, te alimentar, seu marido, sua esposa, seu filho, sua avó, seu tio, seu bisavô, não sei. Alguém, precisamos um do outro, ninguém é autônomo, e o Pai deseja, irmão, que nós vivamos esta vida comunitária de doação uns para com os outros. Quanto mais nós nos reunirmos, estivermos juntos, mais este vínculo do amor em nós vai aquecer o nosso coração, e a gente vai crescer no Senhor, a gente vai inflamar de amor. É muito gostoso, irmão, é precioso demais. Então, por quê? Vamos abrir um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 12, 24 e 25, aqui vai mostrar que foi o Senhor quem coordenou o corpo, o Senhor quem ajustou o corpo. Todo o capítulo 12, a partir do versículo 13, 12, 13 aqui, vai falar, todo esse capítulo 12 de 1 Coríntios está relacionado ao corpo de Cristo, à vida da igreja. E no versículo 24, ele diz assim, olha que interessante aqui, irmãos: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, graças ao Senhor. Coordenou, Deus colocou cada membro no seu devido lugar. Imagina só se a tua mão fosse no pé. Que estranho que seria, né? E se teu pé fosse na orelha, aquele pezinho aqui na orelha, que estranho que seria. Então o Senhor coordenou o corpo, ajustou os membros. O nosso corpo não é algo perfeito? Claro que é, porque foi criado, foi moldado, foi tecido pelo Criador.
Então, nós somos, podemos dizer, você, o teu corpo é a perfeição de Deus. O pecado quis estragar um pouquinho, mas os planos dele não serão frustrados. Então, graças ao Senhor que, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Por exemplo, o seu dedo do pé, esse minguinho aí, se você cortar ele, você já vai andar meio desequilibrado, parece que vai ter um certo desequilíbrio. Se cortar os 4 dedos, você vai andar já manquitolo. Nós precisamos, irmãos, um dos outros. O pé está ligado ao corpo. Então, Deus coordenou o corpo, cada um de nós. Agora, vamos pensar aqui que nós somos o corpo de Cristo e, em realidade, nós somos o corpo de Cristo. Então, cada membro tem o seu devido lugar. E o Senhor, por quê? Porque foi Ele quem coordenou o corpo, para que a gente possa crescer não desproporcional. Embora isso vai haver na vida da igreja, crentes que vai crescer de uma forma bastante significativa, outros talvez pela negligência, mas esse nós temos que ajudá-lo, colocar no ombro, emprestar o nosso ombro para suportar esses irmãos. E a gente, quando vê o irmão meio negligente, a gente já quer, que vai para o inferno mesmo, porque não tem interesse. Não, não é assim, irmão. Temos que ajudar o irmão, temos que interceder pelo irmão, orar pelo irmão, porque ele faz parte do corpo. E se um membro do corpo sofre, todos sofrerão com ele. E o 25 ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. A nossa cooperação agora, porque o Senhor nos coordenou, nos ajustou, devemos cooperar uns com os outros em favor dos outros. Mas nós queremos a cooperação em nosso próprio favor. Irmão, pensa num detalhe aqui importante que eu vou dizer para você agora. É tão bom pensar no grande amor de Deus, não é? Pensa no tamanho do amor de Deus ao dar o seu Filho por você. Não que você merecia isso. Ele deu o seu Filho e juntamente com o seu Filho, Ele lhe deu todas as coisas. Porque todas as coisas estão em Cristo. Queridos, pensar que Ele pôde te amar tanto, que Ele se dispôs a morrer por você. Você é muito amado, porque Ele morreu por você, para levar-lhe aquela união com Ele, para fazer você e eu experimentarmos a sua plenitude. Percebe? Irmãos, eu vou ler aqui para vocês Colossenses capítulo 1, versículo 9, Colossenses 1, verso 19, vamos ler 2 versículos dessa maravilhosa carta de Colossenses. Eu quero que você entenda uma coisa: quem é esse Cristo que habita dentro de você? Se eu pudesse resumir o Senhor Jesus, eu resumiria Ele com este versículo aqui, ó. Colossenses 1, versículo 19, que diz assim: porque aprouve, essa palavra aprouve é o bom prazer de Deus, ou o agrado do Pai, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. O que isto significa? Toda a plenitude. Que tudo aquilo que é Deus habita em Cristo. Aqui mesmo em Colossenses 2, verso 9, ele diz uma coisa muito parecida. Ele diz assim, olha: porquanto, Colossenses 2, 9, porquanto nele habita, a palavra habita aqui é reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, tudo aquilo que é celestial habita em Cristo. Lembra daquele versículo de João 1, verso 16, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos, mas muitos infelizmente têm recebido esta graça plena
em vão. Por quê? Porque não respondem ao Senhor. Vivem uma vida estagnados. Vivem uma vida que, misericórdia, é algo assim assustador. Agora, queridos, não é bom pensar que você nasceu pecador e que Ele quis levar você à glória? Não é interessante isso? Que valor que eu e você nós tínhamos? Nenhum valor. Mas Ele quis te amar. Ele lhe amou, Ele lhe escolheu desde a fundação do mundo para levar você até a glória. Lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 13 e 14, é um texto aqui maravilhoso, precioso. 2 Tessalonicenses é uma carta muito interessante que ela vai revelar os cuidados que devemos ter com a volta do nosso amado Senhor. Então, o versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, nós temos esta declaração. Diz assim, 2 Tessalonicenses, estou em primeiro, 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Essa expressão é tão gostosa, né? Irmãos amados pelo Senhor. Cada um de nós somos irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Creia na verdade, porque o amor tudo crê. Fé na verdade. Olha o 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo aqui ele está se referindo ao Evangelho. Para que mediante o nosso Evangelho não há outra mensagem dada a nós para alcançarmos a glória a não ser o Evangelho. Mediante o Evangelho é o propósito do Evangelho. Quando se crê no Evangelho e vive o Evangelho. Viver o Evangelho é viver a vida da realidade da igreja. Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, está recheado a palavra de Deus de textos mostrando sobre a obtenção da glória, presença dele em realidade espiritual. Às vezes nós nos encantamos, né? Vamos para a glória. Irmãos, eu sei que existem muitas pessoas que pregam que aqui você vai ter um sucesso. Queridos, guarde bem isso aqui. Existem muitos pregadores, coach, da doutrina da prosperidade, que pregam coisas maravilhosas, nos arrepiam, nos enchem de uma vã esperança. Irmão, tudo isso é para desviar o nosso foco de Cristo. Pessoas que vêm pregar em determinado lugar, ali em Dourados, fiquei sabendo semana que o pastor estava cobrando para pregar, pessoas que vêm em Campo Grande, tem que pagar para entrar, para assistir. Querido, isso é tudo obra do engano, isso não vem do Senhor. De graça recebeste, de graça dai. Teve uma pessoa que falou, você tem que monetizar o canal Progresso Cristão. Para quê? Para ganhar um dinheirinho extra. Eu falei, não preciso, Deus tem me dado muito mais do que eu mereço, mas tem acrescentado, tem me dado irmãos, irmãs, tem me dado tudo, suprido de tudo, me dado casa aliás, puxa vida, eu preciso mais o quê? Mais nada, se eu tenho tudo, mas a minha alegria se resume em Cristo e este crucificado, e Ele não promete mar de rosas para ninguém não. É gostoso você ouvir aquela mensagem, né, de Deus, que Ele vai te abençoar, que você é o centro, que você... E, ai, fico cheio de arrepio. Ah, é Deus! Não é Deus, é a tua alma. Se você morrer hoje, do jeito que você está aqui nesta manhã, você tem certeza que vai para a glória? Se você está aqui, é porque Deus lhe ama e quer fazer algo na sua vida. Mas esse fazer algo é trazer para dentro do seu interior toda a riqueza inalcançável por este mundo. A palavra fala, irmãos, que o ímpio vai de mal a pior. A palavra fala que este mundo está condenado e nós queremos construir
as nossas bases neste mundo. Não, irmão. Não. Deus, Ele edificou para nós, como Jesus respondeu para aqueles vendilhões: destrui este santuário, em 3 dias eu reedificarei. Eles pensaram que era o templo. Levou 47 anos para a gente edificar esse templo. Você vai dizer que em 3 dias, mas ele estava se referindo ao seu corpo, ao seu santuário. E o que é mais interessante, o teu corpo, se você creu, é santuário do Espírito Santo de Deus, é santuário de Deus, é santuário de Cristo. Que coisa linda, irmão! Como que nós podemos ter os olhos para as outras coisas? Satanás fará de tudo para encantar os nossos olhos, para tirarmos a centralidade de Cristo. Quer ver a glória? Abra lá em 1 Pedro 5, versículo 10. Vamos lá bem rapidinho, um texto que é conhecido nosso, mas temos que reler esse texto aqui. Maravilhoso, porque para a glória tem uma coisa aqui interessante. Olha só, 1 Pedro 5, verso 10, ele disse assim, olha: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Aleluia, glória a Deus, somos chamados para a glória. Mas tem uma vírgula aqui, depois. Ou seja, para ir para a glória tem um depois aqui. Se você vai para a glória depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo, por esse sofrimento, que vai ser uma bênção na sua vida, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sofrimento tem um valor maravilhoso na vida de uma nova criatura, de um filho autêntico de Deus, não de um crente religioso. Crente religioso só vai atrás de bênçãos, crente religioso só vai atrás de espetáculo, só vai atrás de sentir alguma coisa. Tem pregadores que falam, vocês têm que sentir a presença de Deus. Nós não sentimos Deus, nós cremos na presença dEle em nós. É fé, fé não é sentimento. A Bíblia diz, o meu justo vai viver pela fé. Se fosse por sentimento, ele falaria, meu justo vai viver pelo sentimento, mas não é pelo sentimento. O sentimento nos engana terrivelmente. Olha aqui no capítulo 2 Pedro, aí bem pertinho, 1 versículo 3, que diz assim: visto como pelo seu divino poder, 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade aqui é a semelhança de Cristo, que conduz à vida e à semelhança de Cristo. Então foi concedido tudo. Nesse tudo aqui, todas as coisas, o que ele quer dizer com todas as coisas? É isso que você está pensando mesmo, né? Todas as coisas. Todas as coisas inclui, pode ser também prosperidade material, porque é um teste muitas vezes, inclui sofrimento, perdas, todas as coisas que Ele vai lhe aperfeiçoar. Entende, irmão? Então, pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas, porque a gente só pensa aqui em coisas boas para nós, né? Mas as coisas boas que Deus tem para nós, aparentemente, quando estamos passando por elas, para nós não são boas, mas para Ele é boa. Então Ele vai nos ensinar, através das provações, das tribulações, das perdas. Reino de Deus, quanto mais você perde, mais você ganha. E uma coisa difícil de perder é a nossa vida. Quem ama a sua vida, perdê-la. Sabe por que a gente se chateia tanto, irmãos, com os outros que nos ofendem? Porque nós somos cheios de nós mesmos. Tem muito crente dodóizinho, ai meu Deus do céu, dodóizinho, uma coisa assim que não rela e não me toca. Misericórdia, nunca creram, conhece a palavra, mas não creram. Se desceu para o coração, não importa, vão viver juntos, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, como crucificados, e viver uma vida de ressurreição, não uma vida aí de esquisitice. Tem pessoas que você vai cumprimentar, misericórdia, cara amarrada, pessoas que é uma coisa assim de louco.
Irmãos, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, irmãos, a igreja, ela não é somente uma teoria, não é somente um tópico de teologia. A igreja, ela é muito real, ela é verdadeira. A igreja é o corpo de Cristo. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, irmão, você é incluído na realidade do corpo. O Espírito Santo te leva para a realidade de uma inclusão, de uma identificação com outros irmãos pelo Espírito, que ele também chama de batismo. Vamos ver esse texto? 1 Coríntios 12, versículo 13. A palavra, ela mostra aqui, quando você creu que você morreu e ressuscitou com Cristo, você é introduzido numa realidade de corpo. Diz assim, 1 Coríntios 12, verso 13. Irmãos, e quanto mais você prega, mais o Senhor vai abrir a porta à palavra. Estávamos essa semana, a irmã Lucélia também estava junto com a gente ali. Lembra ali no hospital? Quantas pessoas ouvindo a palavra e desejosas, meio desconfiadas, né? Será que tal? Mas o Senhor vai falando aos corações. A palavra de Deus vai penetrando, então começa as dúvidas serem dissipadas, começa a sementinha brotar no coração ali e 45 minutos por semana vamos pregar a palavra, não sei, Deus tem propósito, porque senão nós não estaríamos ali, não é verdade? Embora eles tenham lá depois seus ritualismos, mas nós não estamos olhando para isso, nem criticando eles, porque as pessoas que de fato não creram são verdadeiramente espiritualmente mortas, mas a palavra, eu creio que ela vai vivificando, ela vai trabalhando, vivifica-me segundo a tua palavra. Cristo é o último homem, o Espírito vivificante, 1 Coríntios 15, 45. Então, quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, acontece algo maravilhoso, diz assim, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito, todos nós, esse todos aqui, se você creu, está o seu nome, todos nós fomos batizados em um corpo. Olha, mas o batismo eu penso que é na água, batismo eu penso que é na morte de Cristo, não é? Batismo num corpo, se foi incluído em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, que coisa preciosa isso aqui. Queridos, o corpo de Cristo, ele é maravilhoso demais. Agora, diante disso, você pode entender que você recebeu muitos benefícios. Agora, o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele já me fez? O que você pode dar ao Senhor por tantos benefícios? Eu vou falar aqui benefícios bem assim, genéricos. Você está aspirando este ar, está respirando, não está? Esse ar na medida certa, o Senhor quem trouxe para você, né? A tua casa, o Senhor deu para você um bom trabalho, o Senhor deu para você um lar para você habitar. Ele prometeu e está cumprindo que supriria todas as nossas necessidades. Então, que darei ao Senhor por todos os benefícios? Ele me salvou, veio para dentro de mim, me fez santo, Ele habita em mim, me deu a vida eterna, Cristo é a minha vida. Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Vamos ver como o salmista responde a essa pergunta? Abra lá comigo, por favor, no Salmos 116, versículo 12 e 13. Nisso aqui nós temos que ser egoístas, irmãos. Salmos 116, verso 12 e 13. Olha que coisa preciosa aqui. Então, primeiro aqui ele faz uma pergunta, né? Ele diz assim, olha, versículo 12.
que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei? Aí ele responde. Não, ele não responde assim, eu vou me esforçar, vou trabalhar para o Senhor, porque Ele fez tudo por mim. Tem até um cântico, cântico esquisito, viu? Morri na cruz por ti, que tu fazes tu por mim? E eu morri, então você tem que... Não é essa ideia aqui. A ideia aqui, eu quero o Senhor para mim. Então, olha só, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice é que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu tenho que fazer? Não, eu vou tomar. Eu quero me encher mais de Deus, para que tudo que eu fizer, eu faça na suficiência da pessoa e a obra de Cristo. É maravilhoso, é diferente, irmãos. Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, não se esqueça disso. Ele havia dado, lá no antigo, na nossa era cristã, havia dado um nome para os cristãos, chamando os cristãos na época de o do caminho, caminho com C maiúsculo. E futuramente o nome cristão ele foi inventado. Não foi o Espírito quem deu, mas o Espírito então adotou esse nome. Quando aquelas pessoas daquela época, do primeiro século, da era cristã, quando começou, o Espírito havia sido derramado, eles começaram a proclamar o Cristo. Então, o mundo olhava para aquelas pessoas e eles não entendiam, porque igreja, irmãos, é um modo de vida. Eles viviam totalmente diferentes, viviam de uma forma estranha e eles não conseguiam rotulá-los, aqueles cristãos daquela época. Então, finalmente, eles disseram o seguinte: ora, esses aí são os cristãos, é de Cristo, então são os cristãos. Então o Espírito pegou essa palavra, adotou e os nominou como cristãos. Então nós somos cristãos em Cristo e foi dado esse nome, o mundo quem deu, porque lá em Atos 11:26 a palavra vai mostrar que em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, né? Então, por nós sermos de fato cristãos, nós somos tidos por fanáticos, santarrões, um nome que o povo tenta dar, mas, queridos, para nós é um privilégio muito grande, porque significa que o nosso cristianismo, ele funciona. O que é um cristão? Um cristão é uma pessoa que está cheia de Cristo, está transbordante de Cristo, ou seja, essa pessoa está intoxicada com Cristo. Porque, irmão, se você analisar com muito cuidado, você vai perceber uma coisa interessante. Quando um cristão, ele abre a sua boca, ele não tem outro assunto, é Cristo. Quando nós falamos demais, falamos de muitas coisas, basta você observar, ser cuidadoso. Quando você fala com as tuas amigas, com teus amigos, qual o teu assunto? É Cristo ou não? Se não é Cristo, por favor, querido amigo, irmão, avalie aos pés do Senhor se você de fato já ganhou uma experiência com Cristo ou não. Clame a misericórdia dele, irmão, para que ele revele Cristo no seu coração. Senão você está iludido, não, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. E vai morrer e vai para o inferno. Então creia que lá na cruz você foi inserido no corpo de Cristo. Você foi crucificado e morto com Cristo, você morreu para o pecado. Cristo morreu a sua morte, a minha morte, mas pela ressurreição você ganhou a vida dele, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esse é o cristianismo verdadeiro. Será que nós estamos intoxicados de Cristo? Por isso que quando a gente só fala baboseiras, fala de muitos assuntos, mas cadê Cristo nos nossos assuntos? Cadê Cristo nos nossos relacionamentos? Ficou lá para trás, irmãos. Ficou lá para trás. Então, quando nós nos reunimos, a nossa reunião tem que ser debaixo do nome de Cristo. Quando Cristo é visto, quando essa pessoa que é igreja, ela é vista, ela tem que ser vista em Cristo Jesus. Quando ela fala,
a sua fala é Cristo. Por isso que 2 Coríntios 4,3 a palavra fala assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, nós cremos, também por isso falamos. Então, irmãos, o que é a realidade da igreja? A igreja não é um ensino, a igreja não é uma doutrina, a igreja, ela é, em realidade espiritual, um modo de vida. Às vezes a gente vai viajar para fora para ministrar a palavra. O paranaense tem uma cultura diferente do sul, mato-grossense aqui, quase que são idênticas. Você vai lá mais para o norte, nordeste, você vê que eles têm uma cultura diferente, mas quando alguém crê em Cristo, aquele modo de vida deles perdeu o sentido, perdeu o significado. Agora eles vivem uma vida, um modo de vida diferente. Igual, por exemplo, os judeus. Os judeus, eles têm seu modo de vida. Tempo atrás, eu vi um político famoso fazendo uma brincadeira seguinte: não, esse é o modo brasileiro de ser. Percebe? Então a igreja, ela é um modo de vida. Agora, você tem vivido esse modo de vida? As pessoas da nossa cidade aqui, elas têm um modo de vida. Não tem? Claro que tem. Os nordestinos também têm um modo de vida, os gaúchos vivem um modo de vida. Em todo o Brasil, vamos dizer assim, em todas as nações, todos eles vai descobrir que existe neles um modo de vida. Agora, quando você crê em Cristo crucificado, algo aconteceu. O seu modo de vida, ele passa a ser totalmente diferente do modo de vida que você vivia antes. Não porque você quer se esforçar, mas o Espírito Santo dentro de você faz de você uma pessoa diferente. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa Cristo viver em mim? Significa que a minha vida é governada pela pessoa de Cristo. Então, o modo de vida meu e seu é o modo de vida celestial. Nós somos, irmãos, em realidade espiritual, quando nós vivemos a vida da igreja, é como se fosse aquelas pessoas lá, elas são do céu, mas estão vivendo um modo de vida do céu aqui na terra. Isso é muito interessante. Isso faz toda a diferença. Irmãos, entenda uma coisa, a igreja, ela é mas tão diferente do mundo, irmãos. Você não descobriu isso ainda? O mundo, irmãos, jamais viu tal maneira de viver. Uma vida assim. Uma vida que nós, 50, 60, 300 cabeças, reunimos juntos e pensamos a mesma coisa e adoramos o mesmo Senhor e amamos o mesmo Senhor e amamos uns aos outros. Pessoas desconhecidas que agora foram unidas pelo vínculo do amor para vivermos juntos. Então, isto é um modo de vida celestial sobre a terra. E a igreja, ela vive isso. Ela tem que viver isso. A igreja é um modo de vida. Irmãos, nós não somente cremos na igreja, mas nós vivemos a vida da igreja em realidade espiritual. Porque nós recebemos tudo do Senhor para vivermos a vida da igreja na prática. Igual aquele texto lá de Filipenses 4, versículo 9, que diz assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que recebestes, não é para fazer aquilo que você não recebeu. O que você aprendeu, você recebe. Na palavra, tudo aquilo que você aprendeu aquela lição, agora fala: bendito Espírito, eu quero receber isso como realidade espiritual. Este ensino do Senhor eu quero para a minha vida prática, para que desta maneira o Deus da paz, Ele vai ser conosco. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, Ele verdadeiramente venha nos aperfeiçoar cada dia mais, para vivermos a vida da igreja em realidade espiritual.
No início aqui eu disse para vocês que os 3 primeiros capítulos de Efésios vai falar dos ensinamentos a respeito da igreja, e do capítulo 4, 5 e 6 vai mostrar como nós vivemos a vida da igreja. Eu quero encerrar aqui lendo 6 versículos de Efésios capítulo 4. Nós vamos encerrar esse tempo de compartilhar da palavra. Efésios 4. Então, como viver a vida da igreja? Então aqui começa, irmãos. Como viver a prática da vida da igreja. Então vamos ler com bastante atenção. Vou ler os 6 primeiros versículos e nós vamos orar. Diz assim o verso 1: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, ou escravo do Senhor, por amor a Ele. Então, ele não está pedindo, irmão, ele está rogando que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você foi chamado para onde, irmão? Para a glória. Então, anda de uma forma digna da vocação que você foi chamado. Versículo 2: com toda a humildade e mansidão. Humildade, como que eu vou conseguir ser humilde? É não mais você, mas Cristo. Cristo, ele é manso e humilde de coração. Com toda a mansidão e com toda a humildade, com longanimidade. Você vê que esses atributos não são teus, mas que foram acrescentados a vocês e a mim também. Nós não somos longânimos, tem um ânimo longo, paciente. Se alguém já vem e começa a nos xingar, nos maltratar, o nosso estupinho é muito curto. Mas Cristo é a nossa vida, não mais eu, mas Cristo. E todos o traje que vem contra você, não é contra você, é contra o Cristo que mora dentro de você. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte o seu irmão, dá o teu ombro para ele. Irmão, monta aqui, está com dificuldade, eu quero lhe carregar. Empresta seu ombro para ele. E em amor. Agora olha o versículo 3, a importância da realidade da igreja de se reunir, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é unidade? É estar juntos. Deus nos uniu, fez um com Ele e um com os irmãos. Então é nossa responsabilidade em sermos diligentes. O Espírito colocou aqui diligência. Quando nós não nos reunimos, o que nós somos? Negligentes no reunir do povo de Deus. Nós não queremos, por quê? Porque temos preguiça. Negligentes. Agora, o correto é esforçando-vos, porque é um esforço, porque é uma luta para reunir como igreja do Senhor, porque é uma luta, e o diabo tem vencido todas as vezes. Guarde bem isso aqui, que você não tem vontade de vir para a igreja, você está sobre opressão demoníaca. O diabo está ganhando espaço no seu coração e você está cego espiritualmente. Peça ao Senhor para abrir os teus olhos. Não perca tempo. Os dias são maus. Esforçando-vos diligentemente por preservar porque ela já aconteceu a unidade, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai dizer o seguinte no 4: há somente um corpo, não há igrejas, há uma igreja. O Senhor tem um testemunho aqui nessa cidade, o corpo de Cristo, a vida da igreja. Eu queria pedir para vocês visitar todas as comunidades aqui. Veja o teor da pregação, irmão. Veja o teor da palavra. O que tem sido pregado? Tem pessoas desesperadas lá em Minas Gerais, em muitas localidades, querem vir para cá, para essa cidade, para reunir como igreja, porque dizem que aqui tem palavra. Os jovens aqui têm pregado e vivido essa palavra. Nós temos tido essa preocupação em trazer irmãos aqui para acrescentar dons espirituais. Romeu passou por aqui, Luiz Fonte passou por aqui, o Glênio passou por aqui, vai vir o César e tantos outros que o Senhor irá trazer para nos auxiliar aqui. Misericórdia, meus irmãos. Agora, então, olha o 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em
todos, amém. Irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Hoje, irmãos, é um momento tão sublime para a vida da igreja. À noite iremos celebrar a mesa do Senhor. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido um cuidado conosco. Pai, coloca no nosso coração essa diligência, este anseio por Ti, Senhor. Convence o nosso coração de que nada neste mundo tem valor a não ser a Ti mesmo. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar a Ti, Senhor, a Tua magnificência. Tu és tão incomparável nos céus. A quem podemos, ou quem é inigualável, ou que podemos comparar aqui na terra? Tu és único, único, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Não deixa que essa palavra caia em corações que recebam a Tua graça em vão. Que haja uma resposta, Pai. Em nome de Jesus nós oramos.